Eu acho que o Jair Bolsonaro está querendo fundar um partido para chamar de seu, sem ter a menor ideia do quanto é complicado você fundar um partido. Não basta querer não. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você está aqui pela primeira vez, dá uma forcinha pra gente, se inscreve aí no canal, tá? Ajuda a gente a crescer, que a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, faça como a Rosimeire Almeida. O que ela fez? Tem os links aqui do nosso Apoia-se, também tem os dados aqui embaixo na descrição do vídeo. Ela foi lá, fez uma doação porque ela acredita no trabalho da gente e ela quer colaborar. Então, Rose, muito obrigado de coração, tá? Só posso agradecer o seu apoio. Se você quiser fazer como a Rosimeire, fica à vontade, fica a seu critério. Valeu? O que eu quero falar com vocês hoje? Ó, o Jair Bolsonaro acabou de anunciar que ele pretende criar um novo partido, que ele quer chamar de Aliança pelo Brasil, OPB. É um nome complicado, eu falei já para vocês, né? Remete aos tempos da ditadura, porque Aliança Renovadora Nacional era a Arena, era o partido do governo. Só tinha dois partidos no tempo da ditadura, a Arena e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Agora ele acha que isso é fácil, que ele vai lá e fala, quero registrar um partido aí. Aí fazem um partido para ele. Não é assim. Não é assim por causa do seguinte, existe uma coisa que se chama fundo partidário, que é uma verba que os partidos recebem para a manutenção do próprio partido. Então assim, é dinheiro público, todos eles recebem uma verba e essa guerra toda que está acontecendo dentro do PSL é exatamente por causa desse fundo partidário. Para você ter uma ideia, o fundo partidário é proporcional ao número de deputados. Como o PSL tem 53 deputados, ele recebe por mês 8 milhões de reais. Isso num ano dá praticamente 100 milhões de reais. Se fosse só fundar um partido, gente, olha só, eu fundo um partido, vou receber uma verba que não vai ser 100 milhões por ano, mas se for 10 reais por mês, é 10 reais a mais. Você entendeu? Todo mundo fundaria um partido para receber o fundo partidário. Então existem regras e é bem complicadinho você fundar um partido. Eu acho que ele não tem ideia do que ele está querendo fazer. Deixa eu explicar então. Suponha que você queira criar um partido. Primeira coisa, você tem que coletar assinaturas. E não é pouca assinatura não. Dá uma olhada, ó. Assinatura de 0,5% dos votos válidos para a eleição da Câmara dos Deputados na eleição anterior. Na eleição anterior, a gente teve mais ou menos 100 milhões de votos válidos para deputados. Então você tem que ter pelo menos 0,5% disso. Você tem que ter assim, 500 mil assinaturas no total para você poder dar entrada no pedido. Parece que não é muita coisa. Porém, o grande complicador é o seguinte, ó. Essas assinaturas têm que estar distribuídas em pelo menos 9 estados. Então não é que assim, eu vou montar uma barraca aqui e vou ficar coletando assinatura. Eu tenho que ter uma estrutura mínima para conseguir fazer, por exemplo, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, no Paraná, em Santa Catarina, no mínimo 9 estados. O Brasil tem 27 unidades da federação, pelo menos 1/3 eu tenho que conseguir assinaturas lá. Mas não é só isso. Em cada um desses estados, o equivalente a no mínimo 0,1% dos votos na eleição anterior. Então não adianta, por exemplo, eu pegar todos os votos aqui em São Paulo, um voto no Paraná, um voto no Rio, um voto em Minas. Não, eu tenho que ter 0,1% do total de votos da eleição passada em cada um desses 9 estados. Então esse número já aumenta porque eu tenho que ter muita assinatura em cada um desses estados. Mas é pior, as assinaturas precisam passar por uma validação no cartório eleitoral. Então não é simplesmente assina aqui, ó, entrega lá e pronto. Essas assinaturas vão ter que ir para os cartórios eleitorais das pessoas. Então você tem que colocar lá todos os seus dados, onde você vota, zona, seção, tudo bonitinho. Isso vai para o cartório que tem que validar esse 1 milhão de assinaturas que você vai recolher. Imagina o quanto isso não demora. Porque o TSE vai receber 1 milhão de assinaturas, vamos dizer, tem que distribuir para todos os cartórios de onde essas pessoas saíram e pedir para certificar uma por uma para dizer se é real. Esse processo demora. Você não consegue isso em menos de 2 anos. É muito tempo que leva, porque
Cada assinatura tem que ser validada. Mas olha só, o processo completado em no máximo 2 anos depois de iniciado. Então assim também, não adianta eu ficar 10 anos coletando assinatura. Em no máximo 2 anos, o processo todo tem que começar e acabar. Senão, invalida tudo e tem que começar de novo. E para disputar a eleição de 2020, o seu partido tem que estar ok pelo menos 6 meses antes. Então tudo isso, se ele começar agora em novembro, no máximo até abril, tem que estar feito. Posso dizer uma coisa? Não dá. Não tem como você viabilizar isso para as próximas eleições, por exemplo. Não dá. É muita coisa. Você tem que conseguir, de 500 mil a 1 milhão de assinaturas. Essas assinaturas têm que estar espalhadas em 9 estados diferentes, mas não basta ser, por exemplo, 9 estados. Em cada um, você tem que ter pelo menos umas 100 mil assinaturas em cada um dos estados. E todas essas assinaturas têm que ser distribuídas para cada cartório eleitoral de onde é a pessoa que assinou e tem que ser certificado. O cartório tem que falar, está validada essa assinatura aqui. Se não, invalida. E o processo não pode passar de 2 anos e para a eleição do ano que vem, 6 meses antes da eleição, tudo tem que estar pronto. Não vai dar. Aí o que eles querem fazer para agilizar esse processo da criação do partido? Eles querem que seja validada, por exemplo, uma assinatura digital. Então, por exemplo, se eu mandar os meus dados por WhatsApp, já vale. Perguntaram para o TSE se pode. Pode fazer isso? O TSE falou, pode. Só que tem que ter certificação digital. Aí pode esquecer. Porque certificação digital é o seguinte, ninguém tem. Você nem sabe o que é porque você não tem. Eu não tenho, ninguém tem. É como se fosse, existe o e-CPF e o e-CNPJ, que seriam documentos certificados por uma entidade credenciada pelo governo que vai servir como uma carteira de identidade digital. Então, por exemplo, existem 17 entidades no Brasil que fazem essa certificação digital. Caso você tenha interesse, tem custo, custa 50, 70 reais, vale por 1 a 5 anos só, não vale para sempre, e você tem que ir lá e falar, quero fazer a certificação digital. Eles vão pegar todos os seus dados e vão te dar um código. Esse código você tem que instalar no seu computador. Aí depois que você instala, você manda um e-mail, por exemplo, ele sai com essa certificação digital, que é um código. Se a pessoa que vai receber também tiver certificação digital, essa mensagem pode ser criptografada. E aí não tem chance de fraude, ninguém vai conseguir ver essa mensagem. Mas tem que eu estar criptografado aqui, a pessoa tem que estar com o código dela lá. Por que ninguém faz isso? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas usa o Gmail. E o Gmail tem um sistema de criptografia muito forte. Você não vê pessoas falando por aí, eu fui usar meu Gmail e tinham invadido. As pessoas não têm um e-mail invadido assim. Você não fica sabendo de casos desse. Então, como isso não acontece, ninguém se preocupa em vou criar uma certificação digital, vou lá num cartório digital, vou pagar 70 reais para ter direito a um código que é uma chave de criptografia. Ninguém faz isso. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil existem menos de 4 milhões de pessoas com certificado digital. Isso dá 2,5% do eleitorado. Então é só esses 2,5% do eleitorado que estaria apto para participar, por exemplo, de uma lista virtual de assinaturas. Desses, quantos será que vão ter interesse? Quantos que de fato vão querer assinar a lista? Então é um trabalho que acaba tendo a mesma demora do que a assinatura tradicional. Praticamente, o que dá para dizer? Não dá para criar tão rápido assim como eles querem. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele já pediu a desfiliação do PSL. Olha que maluco, ele não tem um partido para ir, o partido talvez leve 2 anos para ser criado e ele já pediu a desfiliação do PSL. Ele vai ficar sem partido. Tem problema nisso? Depende, porque como ele é senador, se ele simplesmente sai sem ter uma justa causa, ele perde o mandato. O mandato fica lá. A única possibilidade seria criar um novo partido. Se você é fundador de um novo partido, você pode sair da legenda que você está e você fala, eu vou criar minha própria legenda, e você vai para lá. Mas quando esse partido vai estar pronto? Ele sendo fundador dessa APB, Aliança pelo Brasil, ele não perde o mandato. Mas quando é que esse partido vai estar pronto?
tão cedo não vai estar. Você entendeu? Esse processo vai levar pelo menos aí 2 anos. O máximo é 2 anos. Se eles conseguirem efetivar isso em 2 anos, eles têm um partido. Se eles não conseguirem efetivar em 2 anos, todo o trabalho é perdido, precisa começar de novo. Então seria muito mais fácil eles procurarem alguém que tenha uma legenda minúscula, uma legenda nanica, e falar, tenho interesse em tomar conta aqui, você deixa? E achar algum interessado. Porque simplesmente fundar um partido não é fácil. Não é fácil porque tem verba, né, gente? Tem o fundo partidário. Então não pode todo mundo sair criando partido assim, não. E eu acho assustador que eles queiram criar um partido sem saber disso, que não é fácil. Eles já têm logo, eles já têm nome. Mas e o partido? Como é que vai criar com esses impedimentos? Não é simples. Cada assinatura vai ter que ir para o cartório eleitoral, que vai ter que validar uma por uma. Se for mais de 1 milhão de assinaturas, uma por uma tem que ser validada num cartório eleitoral. O que você acha? Você acha que esse partido vai estar pronto para valer quando? Me deixa aí a sua opinião. Valeu e compartilha esse vídeo. Um grande abraço e eu já fui.